A Total Energies tem a ambição de ser protagonista na transição energética do Brasil. Junto com a sociedade, estamos construindo uma empresa multienergética para melhor atender às suas demandas. No Brasil, estamos desenvolvendo nossas atividades em renováveis com projetos nas áreas solar e eólica. Mais do que nunca, continuaremos caminhando para fornecer uma energia mais limpa, mais confiável e acessível ao maior número de pessoas possível. Olá a todos, começa agora mais uma edição do Total Energies Studios, diretamente do Brasil, Offshore Wind Summit, no Rio de Janeiro. Essa é uma produção da agência EPBR e eu sou Gabriel Chiappini, e aqui no estúdio a gente recebe executivos de empresas que atuam no setor e formuladores de políticas públicas dessa nova indústria que está se desenvolvendo no Brasil. Nosso convidado de agora é Marcelo Lopes, diretor de hidráulica e offshore renováveis do grupo Neoenergia. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Gabriel. Um grande prazer falar com vocês aqui do EPBR. Marcelo, primeiro eu queria que você falasse um pouco dos projetos da Neoenergia na área de eólicas offshore. Vocês estão em 3 estados, não é isso? Exatamente. Nós temos áreas mapeadas em três regiões no Brasil. Temos na região Nordeste, no litoral do Ceará, aqui no Sudeste, no litoral norte do Rio de Janeiro, e mais uma área mapeada no litoral do Rio Grande do Sul. E vocês já conseguem identificar alguns desafios potenciais de cada parque desses? Como é que vocês estão vendo o que além só das intenções tem de concreto nesses projetos? Então, vamos lá. O bom do Brasil é isso, que é bem diverso, né? Então, o potencial do Nordeste já é um potencial conhecido, né, através da eólica onshore, e os primeiros dados de satélites, que são dados públicos disponíveis, já apontam que o litoral do Nordeste realmente tem um potencial muito grande em termos de velocidade de vento. Na região Sul também temos um importante potencial de vento, além da sua proximidade com o centro de carga do Sudeste, e temos aqui o litoral do Sudeste, que pelos dados de satélite são ventos que talvez não tenham a intensidade presente no Nordeste, porém, por outro lado, pode ser que tenha uma condição de vento que seja mais constante ao longo do ano. Então é um potencial a ser estudado para conhecer, até entender melhor o verdadeiro potencial aqui do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro vocês já colocaram um equipamento flutuante, né, para medição dessas características de vento e do mar, aqui lá próximo ao Porto do Açu, não é isso? Exatamente. E é justamente por isso, Gabriel, como eu estava falando, o litoral do Sudeste aqui, mais no Rio de Janeiro, tem essa característica, que talvez, né, a intensidade não seja tanto como o Nordeste, como eu comentei, mas é muito importante a gente medir. Ou seja, como a gente está numa fase ainda muito de que a gente chama de originação, né? Ou seja, ainda prospecção, de estudos preliminares, então é muito importante as empresas, como a nossa, por exemplo, realizar estudos prévios. E um desses estudos é justamente esse sistema, né, que instalamos agora no mês de fevereiro, que é um sistema que chama LiDAR, que basicamente ele mede condições de vento, né, uma altura que pode chegar até 200 metros de medição, além de outros dados muito importantes, que a gente chama de dados oceanográficos. São basicamente dados de condição do litoral, altura de onda, corrente, temperatura, pressão, que também vão ser dados interessantes para conhecer até do ponto de vista de engenharia. Marcelo, um assunto que está aqui em todos os painéis é o projeto de lei que regulamenta as eólicas offshore, né? Qual a avaliação da Neoenergia em relação ao texto que está lá no Senado? Vocês esperam alguma modificação, ou mais importante agora é realmente ter essa base regulatória para depois partir para especificações de regulamentação? Perfeito, Gabriel. Eu vou aqui deixar de lado uma parte do projeto de lei, né, que trata de outros assuntos diferentes da offshore. Então, esse é um ponto que eu vou deixar aqui, um capítulo aqui à parte, e vou me concentrar naquilo que realmente trata especificamente das eólicas offshore. Um ponto importante para a gente, né, no projeto de lei é em relação de como será a dinâmica dos futuros leilões de área. Por que isso é importante? Porque é uma indústria nova, é uma tecnologia nova. E por ser uma tecnologia nova, é muito importante que
os primeiros leilões de área, eles não tenham um sobrecusto, digamos assim, para justamente esses projetos não sofrerem com uma oneração excessiva no seu início. Porque, olha bem, se você já no começo, no leilão de área, você parte por um critério de leilão com critérios financeiros puros, né? Ou seja, quem paga mais leva, isso vai onerar essa fonte. Tá? Isso é fluxo de caixa natural. No início do fluxo de caixa você tem um pagamento muito grande, isso vai repercutir naturalmente em toda a sua cadeia de desenvolvimento e no preço final. Então, sem falar que os primeiros projetos, Gabriel, vão ser os responsáveis por atrair toda a cadeia de fornecimento. Então, já vai ter, entre aspas, esse peso de trazer toda essa cadeia de fornecimento. É importante que o projeto de lei que permite, o texto da lei, né, permite que no infralegal seja desenvolvido as condições para os futuros leilões. Então, esse é um ponto muito importante. Eu acho que a gente tem que partir agora. Eu sei que a lei ainda não está aprovada, mas já está olhando no D+1, né, que é a regulamentação para viabilizar os projetos. Quando a gente olha lá naquele mapa do IBAMA, dos projetos que estão em licenciamento, a gente vê que tem muitas sobreposições. Talvez no Rio Grande do Sul esteja um pouco mais tranquila a situação, mas Ceará e Rio de Janeiro a disputa vai ser grande. Qual você acha que tem que ser, o que a Neoenergia pode oferecer de competitividade e vantagens para conseguir ganhar essas áreas? Então, esse é um dos pontos do infralegal na regulamentação que tem que ser definido. Ontem tivemos aqui no evento, né, a presença do secretário de Transição Energética e Planejamento, Thiago Barral, e ele comentou justamente isso. Um dos pontos é isso, qual vai ser o critério para definir quais serão as primeiras áreas a serem leiloadas, né? Vamos aplicar um critério mais assim mesmo, olha, onde é que tem o melhor recurso eólico? Ou vamos adotar o critério de proximidade, aquela região que é mais próxima da demanda e que fica menos dependente, digamos, da transmissão? Ou vamos diversificar, né? Vamos pegar aqui o critério de diversificação, ver o que cada área tem de melhor em termos de atributo, né? Condição de vento, proximidade com o recurso, com a demanda, aquela região que tem talvez uma melhor infraestrutura portuária já mais desenvolvida. Então esse é um ponto importante. É por isso que nós aqui na Neoenergia, inclusive, mapeamos essas 3 regiões, que reconhecemos essa condição de diversidade, né? Nós temos a região Nordeste muito potente, com um potencial, inclusive, para ser um grande potencial de exportador, obviamente não da energia elétrica, mas sim através de outros produtos. E enxergamos também a região Sudeste e Sul como grande potencial por estar próxima à demanda. E a região Sudeste, especificamente do Rio de Janeiro, é uma região que, em termos de recurso eólico onshore, nós não temos aqui no Rio de Janeiro. Então isso pode ser um verdadeiro diferencial aqui para a região Sudeste, ter essa grande fonte renovável, eólica renovável, sustentável, aqui no estado e próximo à carga. Você citou a questão da exportação dessa energia via produtos verdes. Na Espanha, o grupo tem uma estratégia muito ligada à produção de fertilizantes, né, a partir de hidrogênio verde, via eletrólise. Aqui no Brasil, vocês também olham para isso, para essa nova indústria também? Sem dúvida. Isso parte de uma estratégia que inicia com o que a gente chama da eletrificação da indústria, muito importante, com soluções verdes industriais, isso para justamente promover a descarbonização, né? Você trabalhar próximo aos clientes, às grandes indústrias, e oferecer e desenvolver com essas indústrias soluções energéticas verdes. Você trocar muitas vezes nas indústrias combustíveis fósseis, né, que dão serviços de energia através de calor, por exemplo, e substituir por energia elétrica, ou seja, a eletrificação entrando na indústria, e claro, eletrificação gerada através de energia renovável verde. E existe um braço muito importante de todo esse capítulo da descarbonização, que é a produção, obviamente, do hidrogênio verde. E aí a gente consegue enxergar no Brasil um potencial importante para os fertilizantes, por exemplo. O Brasil importa 98% ou algo próximo a isso dos fertilizantes utilizados aqui no Brasil. Então, por que não
produzir aqui no Brasil um fertilizante através de uma amônia verde que tem a sua origem o hidrogênio verde. E sim, o nosso sócio controlador, a Iberdrola, já tem desenvolvido, é um dos poucos players, se não talvez o único, que já tem uma solução dessa implantada em parceria com uma indústria de produção de fertilizante, que já está produzindo fertilizante verde. Então isso pode ser, sem dúvida, ser uma solução a ser adotada aqui no Brasil. Sempre no conceito de eletrificação da indústria, visando a descarbonização. Porque no final de contas tudo é para a luta contra a mudança climática. E em relação ao projeto de lei também do hidrogênio que está em discussão, muito se fala da necessidade de incentivos e também da criação de uma demanda, né, para que esses projetos possam realmente sair do papel. A Neoenergia colaborou de alguma maneira também nesse sentido de... Sim, todas as discussões, projetos de lei, através de associações, inclusive também diretamente, que envolvem a indústria verde, né, a Neoenergia, sem dúvida nenhuma, com seu protagonismo, né, e liderança mundial, tem participado. Então, no projeto do hidrogênio verde, participamos ativamente. É uma outra área dentro do nosso grupo, né, eu estou na área de renováveis. É uma área que internamente nós falamos, é a área que está mais próxima aos clientes. Então, é a área que tem que construir essa demanda, tá, que é uma demanda que o Brasil, obviamente, precisa para nós, na área de renováveis, atendermos através da nossa geração. Então, temos contribuído, sabemos que toda tecnologia nova, como hidrogênio verde, eólico offshore, vai precisar de mecanismos de incentivo. E um ponto importante, olha bem, eu não estou falando aqui de subsídios, né? Subsídios é algo que a gente sabe que acaba ficando muito para os consumidores. Estamos falando de mecanismos de incentivos, que no final das contas se traduz para termos uma rota ao mercado, que é isso que precisamos, ter uma rota ao mercado, que pode ser um conjunto de incentivos, como incentivos fiscais, condições de financiamento favoráveis, como historicamente o Brasil tem adotado através de um BNDES, questão de funding, que é muito importante, e eventualmente algum suporte do Tesouro Nacional para investimentos, para o CAPEX. Esse é um pacote de conjunto, através sem dúvida, que passa por um plano de governo, né, de transição energética e de descarbonização, que através de mecanismo pode alavancar essas indústrias verdes para o país. Marcelo, voltando para a eólica offshore, um leilão específico para eólicas offshore seria também uma maneira de incentivar essa indústria? Como que você olha isso? Então, o leilão de área é um dos... você está falando de leilão de potência, de energia. Exato. Então, isso é um ponto que internamente nós sempre insistimos nessa tecla. Neste momento não é o momento de falarmos agora de leilão regulado, específico. O que temos que ter, essa é a grande preocupação, é ter uma fonte competitiva. Sabemos que a eólica offshore é uma fonte que não é para curto prazo, pelo contrário, é uma fonte de médio a longo prazo. O ciclo de desenvolvimento de um projeto de eólica offshore, ele vai facilmente de 8 a 10 anos. Então, assim, o mais importante de tudo é que essa fonte seja competitiva. Competitiva para competir com outras fontes renováveis, seja no mercado livre ou eventualmente tiver algum leilão regulado. Então, assim, o mais importante de tudo é isso, fonte competitiva. Por isso que insistimos na tecla nos leilões de área, não termos esse critério financeiro puro, pelo contrário, adotar critérios seletivos, objetivos, né, que assegure que os vencedores sejam empresas que vão ter capacidade de desenvolver esses projetos e que vão desenvolver o melhor projeto. O melhor projeto não só do ponto de vista de geração renovável, mais uma geração renovável, mas que também traga o tão esperado desenvolvimento industrial, econômico, social, geração de emprego, que é esse desenvolvimento, esse lado positivo que a eólica offshore tem, de desenvolver a indústria e trazer desenvolvimento para as regiões onde os projetos estão localizados. Outra questão em relação ao incentivo tem a ver com financiamento, né? São projetos que envolvem bilhões de dólares de investimento a cada gigawatt. Como é que vocês olham também o papel do governo em garantir esse financiamento, a garantia, né, desse acesso a crédito? Sem dúvida, muito importante. Muito importante sobre dois aspectos, não só para os desenvolvedores, né, para colocar no seu plano de negócio
o custo do financiamento, mas também para a cadeia de suprimento. Tá? Hoje mais cedo tivemos um painel que tratamos especificamente da cadeia de suprimento e foi falado claramente assim da importância de ter desenvolvimento local, né, para não estarmos tão expostos às intempéries externas de geopolítica de outras regiões, que, como a gente tem observado, por exemplo, na Europa, já há gargalos, né, claro, devido a um grande programa de desenvolvimento de eólica offshore, o que é muito bom, mas já há gargalos em termos de fabricação, né, de infraestrutura de embarcações, de instalação. Então, assim, o quanto é importante o Brasil, com a sua aptidão industrial e da indústria naval, ter esse desenvolvimento aqui. E para isso, claro que a cadeia de suprimento e todo esse desenvolvimento de indústria portuária também vai necessitar de funding, vai necessitar de financiamento, condições atrativas de financiamento e, sem dúvida, de mecanismos de incentivo. Não deixa de ser um conjunto entre desenvolvedores e fabricantes, né, e também as empresas de indústria portuária precisam para esse grande pacote sair do papel lá no futuro de forma competitiva. E nisso o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico... Sem dúvida, o BNDES, o papel chave, como sempre tem sido. Nós observamos isso lá no início da eólica onshore, né, que foi uma eólica que demonstrou sucesso. Então a gente tem que aproveitar toda essa experiência da eólica onshore, que inclusive muitos dos fabricantes vão vir da própria eólica onshore e também, por que não, da grande indústria de óleo e gás. Né? Ou seja, tem um grande papel de reconversão, digamos assim, da indústria de óleo e gás para atender a indústria de eólica offshore. Então, um grande casamento da experiência da onshore, com os fabricantes da onshore, com a indústria de óleo e gás, né, com toda a questão de infraestrutura portuária, de embarcações, para desenvolver os futuros projetos offshore. Maravilha, Marcelo. Num cronograma positivo, então, se a gente tem o PL aprovado ainda esse mês ou no próximo mês, os primeiros projetos são lá para o meio da próxima década. Então, a gente na Neoenergia gosta de falar o seguinte, antes de falar em datas, vamos falar do dever de casa. Nosso dever de casa qual é? Projeto de lei aprovado, muita regulamentação a ser feita, não é pouco trabalho, é muito trabalho de regulamentação, são regulamentações de todo tipo. Tem as famosas DIPs, que é aquelas declarações de interferências prévias que passam por várias casas, que precisam ter critérios objetivos para definir se uma área é viável ou não. Outros critérios futuros de os leilões, de performance bond, de condições de seleção de áreas, tamanhos de projeto. Eu acho que o mais importante de tudo, né, não só concentrar em data, é trabalhar em todo esse infralegal, toda essa regulamentação, que vai tomar tempo. Quanto tempo? Não dá para estimar, mas pode ser que demore aí 1 ano, por exemplo, de trabalho de infralegal. Então, assim, se você fizer um cenário de projeto de lei aprovado, ainda dentro desse semestre, mais 1 ano de trabalho, e aí aparecendo no planejamento, que é outro capítulo muito importante, a eólica offshore aparecer, sim, no planejamento de expansão, aí começamos a definir os cenários de leilões depois de todo esse dever de casa. Tá certo, Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do Total Energies Studio, diretamente da Brasil Offshore Wind Summit. Muito obrigado a todos e até a próxima edição. A Total Energies tem a ambição de ser protagonista na transição energética do Brasil. Junto com a sociedade, estamos construindo uma empresa multienergética para melhor atender às suas demandas. No Brasil, estamos desenvolvendo nossas atividades em renováveis com projetos nas áreas solar e eólica. Mais do que nunca, continuaremos caminhando para fornecer uma energia mais limpa, mais confiável e acessível ao maior número de pessoas possível.